Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aí um convidado muito especial, né? Que é o Ricardo. E aí, meu querido, boa noite. Boa noite, Átila. Tudo bom? Que alegria, meu amigo. Tamo junto, vamos lá. Tudo bem, Ricardo? E você, como é que tá? Firme e forte? Tudo na graça de Deus, meu amigo. Uma alegria estarmos juntos aqui, partilhando nessa noite aí muitas bênçãos de Deus, não é verdade? Que bom, muito bom mesmo poder compartilhar um pouquinho de experiência, né? Ainda mais agora que a gente tem mais ou menos aí uma mesma profissão em comum também, né? Eu confesso que durante um tempo eu fui um pouco resistente ainda, né, a essa questão do coaching, né? Mas depois que eu comecei tudo com essa questão de gestão de tempo, de alta performance, muitas pessoas começaram, pô, agora você é coaching, né? Agora você ajuda as pessoas também, não sei o quê. Aí, de tanto que as pessoas falavam, eu falei, caramba, todo mundo falando que eu sou coach, mas eu não era ainda, né? Na verdade, eu tinha eu mais como um treinador, né? Mas aí comecei a seguir algumas pessoas, né? Comecei a ouvir algumas coisas relacionadas ao coaching e acabei entrando de cabeça, na verdade, né? Mergulhando, né? Isso aí, Átila, é isso Verdade, aí. né? E Que bom, que aí bom. o coaching ele fez muito bom, né? Para mim, ele tem feito muito bem, na verdade, para minha vida e eu acredito que na sua também. Foi até um dos motivos que eu convidei o Ricardo para a gente fazer essa live hoje. Era justamente para falar um pouco disso, né? Do que são os processos de coach, porque muita gente ouve falar por aí, mas muitas vezes não ouve diretamente de um coach realmente profissional para entender o que é, o que um coach faz realmente, até para desmistificar um pouco do que muita gente fala, né? Infelizmente tem pessoas que acabam banalizando essa profissão, né? Muitas pessoas falam até que o coaching é uma profissão para o cara que não deu certo em nada. Ah, o cara não deu certo em nada, agora é coaching. Mas Verdade, eu verdade. acredito que a gente está aqui para provar justamente o contrário de tudo isso, né? Acredito que tanto você quanto eu, em tudo que a gente sempre fez na vida, graças a Deus, a gente sempre teve ótimos resultados. Então, eu acredito que o coach ele só veio para quê? Para potencializar ainda mais aquilo que a gente já acreditava, aquilo que a gente já buscava, né? E não, de repente não sabia ainda o que era. Vou deixar o Ricardo falar um pouquinho agora, contar um pouco da história dele, para quem está aqui nos acompanhando, para ver, para entender um pouquinho e também para se apaixonar pela tua história, né? Que é uma história de vida linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que vai encantar muitas pessoas aqui nessa noite, né? Gratidão, Átila. Primeiramente, é uma alegria a gente estar compartilhando isso. Na verdade, essa nossa intenção já vem de alguns meses atrás, né? Sim, sim. A gente já conversava sobre essa possibilidade de nós partilharmos juntos aqui. Nós vamos falar sobre coaching, vamos falar sobre propósito de vida, sobre sucesso, vamos falar sobre o que é esse processo e principalmente sobre essa relação entre coaching e fé. E principalmente Deus, Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. E É como isso você mesmo. falava, Átila, realmente Deus ele tem grandes propósitos para a gente. E a palavra de Deus ela vai dizer que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para os seus filhos, é maior do que aquilo que os olhos jamais viram, que os ouvidos ouviram ou que o coração nenhum acreditou. E há 5 anos atrás eu conheci o coaching e ele gerou muita transformação na minha vida, gerou ressignificação, gerou autoconhecimento e como você mesmo falou, a sua palavra foi certa, ele potencializou aquilo que nós podemos realizar também na vida de muitas pessoas, né, Átila? Verdade. E você tocou num ponto-chave. Muitas pessoas, elas acabam fazendo o quê? Banalizando o coach, porque existem muitas pessoas que se dizem coaches, na verdade, mas olha que estatística interessante, né, Átila? De 100% das pessoas que fazem uma formação em coach, de 100%, apenas 5% elas conseguem ter sucesso na profissão. E eu me alegro estar conversando com você aqui hoje, porque eu, o Átila, nós fazemos parte desses 5%, que Verdade. realmente tem construído resultados na vida de muitas pessoas. Então, há 5 anos atrás, eu conheci o coach num momento desafiador da minha vida, no momento de ampliar a minha visão, os meus horizontes, e através de um amigo que foi o meu coach, que é o Ângelo Long, e no momento em que eu precisava realmente ressignificar o passado e lançar visão para o meu futuro,
eu passei num processo pessoal com ele de coaching. Cada sessão que acontecia, o meu coração se enchia de esperança e tudo fazia muito sentido para mim. Quando eu achava que tudo era escuridão na minha vida, o processo de coaching ele veio iluminar o meu passado, iluminar o meu futuro e me trazer para o presente. E eu pude entender que tudo que eu tinha vivido na minha vida estava me preparando para hoje. E eu acreditava que tudo que eu ainda vou viver dependeria muito do que eu fizesse hoje na minha vida. E eu me apaixonei tanto pela ferramenta que eu fui estudar o coaching, né? Eu fui estudar o coaching. A princípio, eu fiz a minha primeira formação de coaching pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E ali a gente começa, né, a ter referências como grandes coaches no Brasil hoje, como Paulo Vieira, temos muitas referências. Bruno Giuliani. Tony Robbins, Bruno Giuliani também, é incrível. Aqui do ABC também, temos o Thiago Bento aqui do ABC também. Ele foi um pioneiro aqui do coaching no ABC. Então, eu comecei a entender um pouco desse mundo e perceber que aquilo principalmente ajudava a minha vida e eu podia contribuir com os outros. E aí depois eu fui fazer a formação de Master Coach e já estou atuando já efetivamente há 4 anos. Tenho mais de 1.500 horas de atendimento. Sou muito realizado hoje. Hoje eu vivo do coaching e eu sou uma prova viva, assim como você, né, Átila? Que o coach não é moda, o coach veio para ficar. E ele incomoda porque ele traz resultados, viu? Ele tira as pessoas da zona de conforto, né, meu amigo? Você falou uma coisa certa. Quando a gente começa a mexer realmente com toda essa questão de mudança, de reestruturação, as pessoas passam a se sentir incomodadas porque elas estão naquele, né, aquele costume de sempre fazer as mesmas coisas. Quando surge alguma coisa que é diferente, que começa a incomodar e mostrar resultados, as pessoas falam, pô, isso começam a se incomodar. No meu caso, na minha vida, todo esse processo até de reestruturação com relação ao meu trabalho, ele acabou se dando em meados, vamos dizer assim, do ano passado, né? Foi quando a minha formação em si eu fiz pelo IGT com o Jerônimo Temo em agosto do ano passado. Lá para cá eu fiz mais 2 formações, uma para coach para executivos e outra para carreiras, né? Mas o que o coaching fez provavelmente na minha vida? Igual você falou, né? No momento, às vezes, que a gente se encontra perdido, buscando, de repente, um sentido, uma direção, todas essas ferramentas que a gente passa a conhecer é como se elas fossem e pegasse cada bloquinho da nossa vida e fosse colocando eles no lugar certo. Para quem não conhece um pouco da minha história, né, eu tenho aí um histórico de workaholic, né, de um viciado em trabalho, literalmente. E por conta de muitas vezes trabalhar em excesso, eu acabei não priorizando muitas coisas que eram importantes na minha vida. Porque até então eu acreditava que, pelo fato de eu ter crescido sem pai, vamos dizer assim, sustentado pela minha mãe, e eu sendo o filho mais velho de casa, que eu tinha essa obrigatoriedade de sempre ser como o mais responsável. Então, tudo que eu tinha de possíveis problemas na minha vida, eu descontava em trabalho. Poderia hoje, como muitos dizem, como eu conto sempre na minha história, né, continuar trabalhando da forma como eu trabalhava antigamente, tendo resultados excelentes como eu tinha, mas depois que eu conheci o coach, é como se eu enxergasse realmente aquilo que é importante, né? E eu acredito que na tua vida também foi a mesma coisa, né? É verdade, Átila. Olha só, eu conheço um pouco da sua história, porque na época que a gente evangelizava juntos, era sempre aquela luta, né? Acompanhava, e a gente conversava muito sobre isso, e a gente via como você é um grande profissional. Quando eu lembro do Átila, eu lembro de uma pessoa de excelência, uma pessoa que muitas vezes esquecia de si mesmo, né? E na minha vida também foi muito parecido com a sua. Por quê? Eu entendo hoje, através do coaching, que existem esses 5 pilares fundamentais da nossa vida. Que é o pilar dos relacionamentos, o pilar profissional, intelectual, o pilar da nossa saúde e o pilar espiritual. Isso mesmo. Durante muitos anos, eu me dediquei excessivamente ao pilar espiritual. Eu coloquei foco nisso. Mas a excessiva dedicação realmente a questão espiritual acabou desequilibrando, não é? Essas caixinhas, as outras áreas. Os então, blocos, né? Os blocos, né? E o interessante, na minha saúde, por exemplo, eu cheguei exatamente a 155 quilos, abalado profundamente a minha saúde emocional também. Na verdade, a culpa nunca foi da evangelização, não foi das pessoas, não foi da igreja.
era eu que não A culpa tinha é essa nossa. capacidade. Isso mesmo, a responsabilidade é nossa. Eu que não tinha essa capacidade de equilibrar as áreas da vida. E principalmente a questão dos relacionamentos. Relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, não é verdade? Com a família. Então o coach ele veio trazer esse equilíbrio e a certeza de que é possível viver plenamente todas essas áreas da vida, né, Átila? É isso Viver com mesmo. satisfação, viver com plenitude. A gente pode buscar o sucesso. Mas, Ricardo, o que é o sucesso? O sucesso, para nós cristãos, não é acúmulo de bens, não é riqueza. O sucesso tem um outro viés. Mas hoje eu sou muito realizado, por quê? Porque eu encontrei um grande propósito de vida. Na verdade, a evangelização, ela era uma ferramenta. O coach também é uma ferramenta. Até mesmo a própria igreja, a própria evangelização, ela está entrando num novo tempo. Num tempo de uma evangelização inteligente. Por quê? Porque, olha só, as pessoas que eu mais atendo, 80% das pessoas que eu atendo no meu consultório, são pessoas de fé, de igreja, que estão excessivamente buscando a Deus, mas com as outras áreas da sua vida totalmente devastadas. Eu creio nisso, meu amigo. Tenho Amém. certeza, viu? Eu creio também. Eu creio que tudo isso vai dar muito certo, né? E essa é a nossa busca. E a gente acaba fazendo isso assim numa profundidade tão grande que a gente quer gritar para o mundo, né? Que a gente quer realmente fazer com que isso se extravase, né? Porque para quem não Verdade. sabe, né, até a própria origem, né, da palavra coach é você ser submetido a um treinamento no qual ele te direciona de forma mais assertiva para aquilo que você quer buscar. A situação em que eu me encontro hoje e algo que eu tenho de repente em mente, um objetivo comum, né, que possa ser dentro de uma dessas 5 áreas essenciais, igual a gente falou, espiritualidade, finanças, educação, relacionamentos. Então, tudo que a gente quer buscar na nossa vida, o coaching ele nos ajuda justamente nesse sentido. Então, o coaching é basicamente isso para quem está nos acompanhando. É você realmente ser treinado por alguém que tem uma metodologia que vai te ajudar a chegar mais fácil no seu objetivo. E ser mais assertivo, né? É isso mesmo, Átila. Sofrer menos e, como você disse a palavra certa, acelerar os resultados. Isso. Aquilo que você demoraria 1 ano, 2 anos, 3 anos para você alcançar, você vai compactar os seus resultados. Ricardo, né, as pessoas perguntam muito assim, Ricardo, o coaching, ele é algo contrário aos meus valores, à minha fé? Não, não. Na verdade, o coaching é apenas uma ferramenta. Por quê? O coaching, né, Átila, ele é uma ferramenta, ele é um processo centrado na pessoa. Isso. A pessoa que nos procura com todas as suas crenças, os seus valores, a sua essência, nós vamos trabalhar com toda a verdade que ela possui e também potencializar aquilo que ela é. As pessoas perguntam, Ricardo, como que eu procuro um coach realmente de credibilidade, de confiança? E eu creio que nós podemos apontar aqui 3 princípios básicos. Primeiro, tem que ser alguém que realmente viva o coach como um propósito de vida, alguém que seja apaixonado, né, pelas pessoas. Segundo, que seja uma pessoa que tenha realmente credibilidade, ética, valores. E terceiro, que é muito importante também, que seja um profissional que tenha feito ali uma formação em um instituto de muita credibilidade e consistência, como é no caso o IGT, né? O IGT, que é um grande né, instituto, Jerônimo Temel, né? E também a Sociedade Brasileira de Coaching. É que hoje muitas pessoas que nunca fizeram uma formação em coach, não tem nenhum certificado e se intitulam coach. Eu já recebi mensagens, Átila, de pessoas dizendo assim: oi, Ricardo, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você é coach. O que eu faço para ser coach? Aí quando eu começo a explicar a eles o que é coach, a minha trajetória, o quanto que eu me preparei, o quanto que eu investi, porque o coach ele é o seu próprio case de resultados de sucesso. Uma outra pergunta que as pessoas têm também é em relação à questão coach e psicologia. Eu posso procurar um coach para tratar de questões emocionais, questões próprias de um psicólogo? Aquilo que um psicólogo faz, né, é específico ao trabalho deles. O que o coach faz? O coach faz levar você a uma transformação, gerar resultados, encontrar oportunidades.
Eu conheço pessoas que fazem, através do coach, processos de coach de gestão emocional. Isso também é possível, porque existem ferramentas para isso. Porque o coach, além de acelerar os resultados, ele traz autoconhecimento, ele traz também justamente essa gestão da inteligência emocional. Eu acredito, pelos meus atendimentos, que existem aquilo que o Jerônimo Temel chama de os efeitos colaterais do coaching, né, Átila? A pessoa que procura um coach, um processo de coaching, ela naturalmente ela começa a ter mais autoequilíbrio, autoconhecimento, autogestão das suas emoções, e é o que nós chamamos de efeitos colaterais do coach, efeitos bons do coach, né, Átila? Isso é muito importante. Verdade. Uma coisa que eu queria abordar também, que é muito importante, que todo coach ele tem que ter o quê? Essa sensibilidade que nem você falou. Como a gente está lidando com pessoas, nós temos que ter, inclusive, a sensibilidade para saber se aquela pessoa realmente, o que ela está precisando naquele momento é realmente um processo de coaching ou muitas vezes é um processo terapêutico, né? E a gente indicar, dentro da nossa área de networking, alguns profissionais também para fazer esse atendimento. E é por isso, muitas vezes, que o coach ele acaba sendo banalizado. As pessoas querem, muitas vezes, fazer um tipo de atendimento que não cabe a elas. Isso mesmo, Átila, você falou a palavra certa, essa sensibilidade, e nós podemos até acrescentar algo importante, que é a ética, né? Então, na minha escola de coach, na minha formação de Master Coach, assim como na sua também, o próprio Instituto, eles sugerem um código de ética. Embora nós sabemos que o coaching ele possui várias metodologias, o profissional de coaching ele se especializa no processo. Então é fundamental que você procure um coach também que vai ter essa sensibilidade, essa ética de indicar realmente o processo ali mais adequado. Se é um processo clínico, terapêutico. Por exemplo, eu mesmo atendo muitas pessoas, muitos dos meus coaches hoje são coaches que fazem o processo terapêutico semanal com psicólogo e vêm nas sessões de coach para trabalhar resultados da vida pessoal nesses 5 pilares. É possível também. Abrindo até um parênteses nisso que você está falando, e não significa que pelo fato da pessoa ser o coaching agora, não, ele é coaching, então agora ele é o pai da sabedoria, né? O cara blindado que sabe, não, ele tem que reconhecer, tem que ter essa integridade, saber que quando ele também precisa de ajuda, né? É verdade, Átila. O coaching, ele também é um homem em construção, assim como um psicólogo também. Nessa minha jornada de 5 anos agora, eu estou fazendo uma graduação em psicologia e eu entendo o quanto é profundo a psicologia e pode potencializar também os atendimentos que eu faço. Mas eu não sou um psicólogo, eu sou um psicólogo em formação. Então ainda essa sensibilidade, né? Ainda não, né? Essa sensibilidade, essa ética é muito importante. Eu queria poder tratar de 3 pontos importantes, eu acho que isso é fundamental a gente falar, né? Normalmente as pessoas associam o processo de coaching a sucesso. Mas o que é sucesso, Ricardo? Eu acredito que o sucesso de qualquer um de nós, ele passa por 3 princípios importantes. Primeiramente, sucesso na vida, principalmente no viés cristão e também no viés da psicologia humanista, sucesso é você encontrar o seu propósito de vida. É você encontrar o seu propósito, você dar sentido e significado para a tua vida. Segundo ponto, o coaching, ele nos ensina que sucesso é a pessoa estar em constante desenvolvimento. Constante evolução, né? Sim, constante evolução. Então nós vamos despertar na pessoa o quê? Um mindset de crescimento. É hora de polir nossas emoções, polir nossas competências, nossa mentalidade, polir a nossa saúde, polir a nossa vida profissional. E o terceiro e último ponto, que eu acredito que é o mais importante, Átila, para o sucesso, é entender que sucesso é você ter propósito de vida, é você estar em constante polimento e principalmente você se beneficiar com isso e poder ajudar outras pessoas. Igual você mesmo falou, né? O primeiro beneficiado de tudo isso é o próprio coaching, é ele que está fazendo o atendimento, né? Porque
É verdade. A cada atendimento que ele faz, a cada transformação de vida, de resultado que ele consegue, né? É como se ele tivesse, quando ele realmente descobre o coaching como propósito de vida, é como se ele estivesse realmente mudando, né, esse mindset dessa pessoa, dando clareza para ela naquilo que ela quer. Verdade, verdade. E isso realmente é o que é o sucesso, é você ter clareza Isso mesmo. de que aquilo que você está fazendo está realmente alinhado com os teus princípios, como se diz, o processo de coaching em si, o desenvolvimento que a gente busca no nosso dia a dia, o autoconhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, ele faz isso, né? Quando a gente descobre qual que é o nosso chamado e a gente trabalha isso com as ferramentas de coaching, o que a gente faz? A gente acelera esse processo na busca pela nossa missão, pela nossa vocação. Faz todo sentido, Átila. E a gente aprende dentro da psicologia positiva algo chamado engajamento. Um dos elementos da felicidade, porque há uma diferença entre felicidade e emoções positivas. As pessoas confundem emoções positivas com felicidade. Emoções positivas é um dos elementos da felicidade. Um outro elemento muito importante da felicidade é o chamado engajamento. O que é o engajamento? É você descobrir aquilo que você faz, que quando você faz, você se engaja a ponto de realmente dar a tua melhor performance. É quando você une as tuas competências, a tua autenticidade e você gera sentido para a tua vida e mudança das pessoas. Eu lembro que a primeira formação de coach que eu fiz, o primeiro curso meu, eu fiquei assim tão entusiasmado com tudo aquilo, porque fazia muito sentido com a minha história. E como eu sou feliz, né, podendo ajudar muitas pessoas. E principalmente ser ajudado. Cada profissional tem os seus valores, ele modela o seu processo, principalmente a partir da sua história. O coaching, ele coloca ele faz girar, né? O coaching, ele faz girar a vida das pessoas, o quê? A roda da abundância, né, Átila? É o dar. Então eu sou muito grato a Deus mesmo, estarmos aqui juntos hoje. Gratidão, viu? Então, as ferramentas, elas acabam fazendo isso, elas acabam realmente mostrando para a gente com mais clareza aquilo que é o nosso sentido de vida, a nossa vocação e dando um direcionamento mais assertivo, né? E isso é onde ele nos potencializa, porque a gente passa realmente a enxergar praticamente tudo na nossa vida com uma outra visão, né? A gente passa a não, como o próprio Ricardo disse, a gente passa a não se preocupar mais mas e sim em ser. E esse ser, ele transborda de uma forma tão intensa que a gente muda a nossa vida, a gente muda a vida da nossa família, a gente muda a vida da nossa empresa, né? Os nossos funcionários passam a enxergar a gente de uma forma diferente, porque a gente passa a ser mais humano, literalmente, a gente passa a entender realmente a nossa essência, né? Coisa que o mundo contemporâneo ele caminha, né, vamos dizer assim, numa via contrária. Então, quando você se depara justamente num processo de coaching, é justamente isso que ele faz com você. Não é como se ele te virasse a tua vida do avesso, não. É o contrário, ele te revela realmente que ser humano que você é na sua essência e ele potencializa isso. Fantástico, Átila, é isso mesmo, viu? O coaching, ele coloca a nossa vida no lugar. É um processo incrível que tem os seus méritos. E eu acredito muito também, eu gosto muito de estudar sobre inteligência espiritual. Existe a chamada inteligência racional, que é o primeiro nível de inteligência que foi estudado e potencializado, que é o chamado QI. Depois nós temos a inteligência emocional, que é muito conhecida também. E estudos recentes, principalmente com as inteligências múltiplas, têm nos revelado também a inteligência espiritual, que é a capacidade do ser humano de realmente entender o seu propósito de vida. E principalmente agora, né, nesses dias de quarentena que a gente está vivenciando, né, as pessoas estão realmente nas suas casas, assim, a grande maioria, e é o momento da gente realmente refletir se a vida que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo, que a gente está buscando, realmente tem sentido, né?
E aí é onde a inteligência espiritual também entra nesse sentido, né? De poder mostrar realmente o que realmente é importante na nossa vida. Acho que esse é o momento mais propício para a gente poder trabalhar, inclusive, essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, o silenciar, a busca pelo autoconhecimento. Eu bato na tecla todos os dias, ó. Eu gosto de acordar cedo para estudar. O pessoal fala que eu sou meio louco, né? Porque eu acordo às 5 horas da manhã para estudar. É um hábito que eu tenho e que, quando eu não faço, parece que falta algo, né, na minha vida. E as pessoas, elas têm que buscar isso que elas estão buscando na quarentena a vida toda. Verdade, verdade. E aí essa questão da quarentena, né, principalmente na questão religiosa, né, nós estamos descobrindo, Átila, que muitas pessoas foram treinadas para frequentar igrejas. E viver o evangelho é muito mais do que isso. Faz parte também da nossa vida espiritual a prática da nossa religião. Mas, acima de tudo, é fundamental que nós possamos dar continuidade a isso que nós aprendemos em comunidade, em igreja, na nossa vida pessoal. Muitas pessoas que me conhecem, também devem ser assim com você, né, Átila? Quando elas veem a gente fazendo um trabalho desse, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, a primeira coisa que as pessoas pensam é: você não vai mais na igreja, você não é mais de Deus, você não vai mais na missa. Principalmente eu, que eu viajava toda semana, cada final de semana num lugar do Brasil, eu continuo pregando, dando palestras. Eu continuo, por quê? Porque é a minha missão de vida. Só que algo a tua essência, né? Isso, minha essência. E algo que o coach fez muito bem para mim, Átila, foi que eu hoje sou um cristão, sou um missionário, sou um pregador, mas eu não preciso ficar provando que eu sou isso. Então, se você não mostra que você está na igreja, se você não mostra que está pregando, fazendo aquilo, parece que as pessoas começam a duvidar que você não faz mais isso. Mas, Átila, olha, foi uma alegria aqui essa conversa com você, tá? A nossa gratidão a todos que entraram aqui com a gente nesse momento. Verdade. E eu acredito muito que edificou muitas pessoas a nossa conversa. Deus tem um propósito para nós três, hein? Verdade, você... Deus tem um propósito muito grande para nós três juntos, para que nós possamos levar muitas pessoas a grandes resultados também, viu? Deus abençoe, Átila. Gratidão. Amém. Obrigado mesmo, Ricardo. Agradeço aí, mando um grande abraço para a Adriana, para os seus filhos. Não vou dizer nem para as crianças, né, que já deve estar tudo tão grande, né? Mas obrigado mesmo, gratidão, né? E espero a gente poder partilhar, ter mais momentos como esse, né? E essa é a nossa vida, gente. É ajudar realmente as pessoas nesse sentido, né? Queria deixar aqui para que as pessoas conheçam lá o Instagram do Ricardo também, @RicardoAlexandreCoaching, né? Fala aí, é esse mesmo, né, Ricardo? E para quem for daqui da região do ABC, tiver oportunidade, vai lá conhecer o coachitório dele, vai lá no nosso Instituto também de Desenvolvimento Técnico e Humano para conhecer o trabalho que a gente está desenvolvendo também toda semana. Começamos agora com um podcast semanal, 2 vezes por semana, liberação de conteúdos todos os dias, então não tem mais desculpa para as pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir. E nesse período da quarentena é o melhor momento. Eu falo que a quarentena é o momento da gente estudar, da gente se preparar, porque logo ela vai passar e aí a gente vai ter que dar a resposta necessária, né? Nós não temos que nos... É tempo de sobrevivência, é tempo de preparação. É tempo de preparação porque quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Jesus, nós teremos muitas pessoas para ajudar, Átila, e muitos propósitos de pessoas para potencializar também. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial também. Todo dia, Átila, de segunda a sexta, todo dia, às 22h30, eu faço uma live de inteligência espiritual, de espiritualidade. É 20 minutinhos, né? 20 minutinhos de uma passagem bíblica, é das 10h30 às 22h50, aqui no meu Instagram. Grande abraço, meu querido. Deus te abençoe, viu? Tchau, igualmente você, a Susan, para os filhos também, viu? Tá joia, será dado. Tchau. Grande abraço.